Conversando com Elias Ferreira na CBN Maceió. Oferecimento: Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Alagoas, Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas, Detran Alagoas e Junta Comercial do Estado de Alagoas. Olá você, uma boa tarde. Está começando Conversando com Elias Ferreira. Eu vou ao meu bordão, né? Eu acho que é conversando que a gente compreende, e compreendendo melhor, pode ser que a gente venha a se entender. Eu digo pode ser porque o tema que eu trago hoje é um tema que definitivamente não tem trazido encontros, mas não deveria ser assim. Talvez a falta de substância, a falta de um composto histórico melhor, que possa nos situar melhor também, possa nos trazer mais alívio, possa trazer um pouco mais de comunhão, numa discussão que não era para ser assim, mas ela tem acontecido de uma forma muito contundente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Nós vamos tentar esclarecer hoje o que é esquerda, o que é direita. Será que eu sou direita mesmo ou eu sou conservador? Será que eu sou esquerda mesmo ou eu sou apenas alguém que pensa um pouco diferente? É para ser diferente mesmo? Nós estamos falando sobre tese e antitese. Olha, eu quero antes de mais nada agradecer aqui aos nossos parceiros, ao OAB de Alagoas, ao Detran Alagoas, ao Sindicato dos Médicos de Alagoas e à Junta Comercial de Alagoas, porque nós estamos aqui com o professor Cláudio Jorge, professor doutor em Distúrbios do Desenvolvimento pela Universidade Presbiteriana de Mackenzie, é graduado em História pela Universidade Federal de Pernambuco e mestre em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco. E perdoe-me, professor, mas eu preciso de ajuda. Professor Cláudio Jorge, desculpe estar lhe colocando numa situação de uma discussão tão difícil, mas tão necessária. As pessoas estão se perdendo no meio dos conceitos e criando monstrengos inexistentes do ponto de vista histórico quando a gente vai basilar toda essa situação. Uma boa tarde, professor. Boa tarde, Elias. É uma satisfação estar aqui com você nesse momento de reflexão necessária e, como você muito bem coloca, né, já parte de um pressuposto histórico aí do próprio Jamerson, que seria, sobretudo, a necessidade de historicizar a realidade. Né? Porque quando a gente não consegue historicizá-la, ela acaba sendo, sobretudo, um processo ideológico e acaba sucumbindo a sociedade diante dos fenômenos históricos sociais. Bem, doutor, nós não estamos falando sobre destro e canhoto, né? Estamos falando sobre esquerda e direita e a gente vai remontar. Se a gente remontar a Revolução Francesa, já é suficiente ou a gente precisa ir um pouco mais atrás? É preciso voltar um pouco mais atrás e, sobretudo, poderia ser destro e sinistro, não é? Porque durante a Idade Média, sobretudo, todo aquele, dito assim, né, no senso comum, que era canhoto, esquerda, enfim, era entendido assim como bruxas. Olha que situação. E a Idade Média, sobretudo o medievo, instituiu punições, perseguições para todo aquele que se posicionava como diferente. É uma grande questão, Elias. E ainda mais a sociedade contemporânea, num processo civilizatório, não consegue ainda lidar com o diferente. Veja que situação, não é? O processo civilizatório, ele tem, isso é segundo Freud, né? Ele tem como método objetivo de sempre eliminar o que é o diferente. E aí entra, sobretudo, essa perspectiva agora da própria ideia de esquerda, do subjugado, do silenciado socialmente, historicamente. E a partir daí a gente começa a perceber esses modelos ou esses arquétipos na sociedade contemporânea. Olha só, isso é super importante, professor, que o senhor traz, que eu vou lembrar de mamãe. Mamãe, ela ficava batendo na mão da gente esquerda, eu sou canhoto, que ela dizia, esse menino está com a mão errada, esse menino está comendo com a mão errada, você não está vendo não, minha filha? Então, mamãe, sem saber, estava reproduzindo um pensamento e uma prática histórica. Desde os gregos chamamos isso de cultura mnemônica, né? A cultura da oralidade, da memória, né? Que geração em geração vai construindo e passando, repassando. Perceba vocês, a dificuldade de encontrar uma cadeira canhota de esquerda numa sala de aula. É muito difícil. É muito difícil. Então, é uma construção social.
né, que consegue assim, perpetrar, sobretudo, sobre a nossa representação social. E isso, sem dúvida alguma, atinge as camadas populares, no sentido do preconceito, da indiferença, e isso também vai, literalmente, mexer com a compreensão conceitual de esquerda e direita na sociedade contemporânea. Bom, professor, aquelas pessoas que se intitulam esquerda ou direita, em regra, elas sabem o que estão de fato propondo? Verdadeiramente não, Elias. Isso é um processo não só histórico, mas também ontológico. Não é? Se você vai para a Mesopotâmia, é muito interessante, né? Você chega na Mesopotâmia e vai perceber que há um dado histórico, um momento histórico, que não existia, por exemplo, o conceito de miséria. No surgimento, atenção, no surgimento da propriedade privada, do Estado, sobretudo, pela primeira vez na história da humanidade, vamos conhecer o que é a miséria humana. E o Estado vai fazer a manutenção da propriedade privada. E surge aí os pedagogos, né, os escravos, para educar a elite. E a sociedade, no conceito materialista, né, do marxismo, agora corresponde às chamadas lutas de classe. De um lado, uma burguesia, e do outro lado, o proletariado. Aí começa, historicamente, a divisão das classes sociais na história. E isso é muito profundo, né? Porque é o chamado, no primeiro momento, do modo de produção asiático. E daí vem também o conceito de proletariado, que não é atual o conceito, não é contemporâneo. As mães, né, por exemplo, no Egito Antigo e na Mesopotâmia, por não ter nada a oferecer ao Estado, a como pagar os impostos, elas dão ao Estado os seus filhos, a prole, para que eles sejam, sobretudo, instrumentos de trabalho para o Estado. Daí Marx, contemporaneamente, no século XIX, vai fazer uso desse conceito para atualizar a luta contemporânea entre a burguesia e, sobretudo, o proletariado, que se dá, obviamente, nessa discussão que vamos começar agora sobre esquerda e direita. É exatamente essa sociedade que vai se fazer representar em lados opostos do parlamento, é isso, professor? É literalmente isso. Aí eu vou ser mais assim. Mas é mais do que geográfico isso? É muito mais geográfico, né? Ele é universal, né? Porque o capital é universal, né? E não só universal, como também incontrolável. Né? Por que eu falo isso? Primeiramente, precisamos entender o seguinte. Vamos falar em algum momento sobre, você citou há pouco, né, a chamada Revolução Francesa, mas segundo o próprio o inglês, né, Eric Hobsbawm, ele precisa sempre colocar a seguinte questão. É preciso entender a chamada dupla revolução, a francesa e a Revolução Inglesa, a Revolução Industrial. Porque senão eu não vou entender o que é o contemporâneo, né? E muito menos as suas particularidades, né, no âmbito nacional e mundial. O que eu quero dizer com isso, Elias? É que, sobretudo, sem entender o que foi a Revolução Industrial, eu não vou entender objetivamente o que é esquerda, o que é direita, o que é economia de mercado, o que é o projeto da modernidade, por exemplo. Então, a nossa questão aqui hoje, talvez, quando eu falo ontologicamente, eu quero dizer, essencialmente está nesse pressuposto histórico, né, da Revolução Industrial. Por que eu quero dizer isso? Porque é bem interessante o seguinte, com a Revolução Industrial, por sua vez, o capitalismo ele vai produzir uma sociedade em abundância. Isso todo mundo sabe, não é? Imagina a Inglaterra, na Revolução Industrial, e a Revolução Industrial não foi muita coisa assim extraordinária. Conseguiu concentrar as indústrias para produzir, romper, sobretudo ainda com a herança do medieval. Mas só que ao mesmo tempo que esse processo de trabalho começa a alimentar uma nova sociabilidade humana a partir do capitalismo, se de um lado essa revolução vai instituir, vai criar desenvolvimento, e é fato, mas por outro lado também vai criar uma intensa precarização do trabalho. Na Mesopotâmia, a miséria era natural. Olha o que eu quero dizer com isso, atenção. Por mais que um sujeito, em algum momento, na Mesopotâmia, na Idade Média, no período romano, clássico, tentasse fazer qualquer tipo de revolução, seria simplesmente só uma tentativa. Porque seria impossível, historicamente, mudar a realidade concreta.
Porque não existia meios, instrumentos para mudar e, sobretudo, a pobreza era natural. Olha, estou falando de pobreza. Não estou falando em empobrecimento. Por quê? A fome era natural. Não existia possibilidade concreta de mudança. Já na Revolução Industrial, quando eu falo ontologicamente, pela primeira vez na história, com ela, primeiramente, foi possível entender que era possível romper com o processo de escravidão. Que o trabalho humano poderia ser substituído pelas máquinas. E pela primeira vez na história da humanidade, foi possível, e é possível, acabar com a fome no mundo. Aí está surgindo aí a noção de esquerda. Ou seja, esses trabalhadores e trabalhadoras, né, dessa forma precarizada, precisava pela primeira vez agora vender sua força de trabalho ao mercado. Essa venda da força de trabalho, então, mais força de trabalho, entendam, não é só o manual. A força de trabalho intelectual também, o que você faz, o que eu faço na sala de aula é força de trabalho. Então, o grande empresário comprava essa força em preço módico para criar cada vez mais seu lucro. E essa classe precarizada cada vez mais se encontrava na miséria. Chega um momento, veja só, não estou falando em partido político ali. E pela primeira vez na história, o grau de exploração foi tão intenso contra a condição humana, que pela primeira vez a gente vai discutir o que é ideologia. Nasce aí os partidos políticos, a ideologia mostrando que era possível romper com o sistema capitalista e, sobretudo, com as fábricas. Vocês lembram muito bem na história com o movimento ludistas, né? Os ludistas querendo quebrar as fábricas, enfim, as máquinas, mas era uma ilusão, obviamente. Então, o que eu quero dizer com isso? Que pela primeira vez, e se existe fome na humanidade, é porque é apenas uma decisão política e não uma realidade. Olha que situação. Essa é a obra que Marx entrega. É isso que Hobsbawm está querendo dizer. É isso que é a luta da esquerda. Que se existe alguém com fome ainda na humanidade, é simplesmente devido a uma decisão política. Porque um simples projeto de uma ida de uma nave ao espaço, isso poderia combater a fome no mundo. Mas por que não? Porque só existe uma tendência no capital. Pode convidar qualquer economista. Só uma tendência. É a concentração. Concentração. E ele é voraz. Não imagine que guerra, que o sionismo é uma contradição do capitalismo. Pelo contrário. Sem destruição, não há capital. Agora, professor Cláudio Jorge, quando é que isso toma ares mais organizados e passa a ganhar representatividade de uma forma mais organizada? Como é que isso agora começa a disputar espaços sociais dentro de um regime que não é o próprio? Veja só, a grande questão é o seguinte, essa pergunta é muito interessante, importante, inclusive para pensar o Brasil. Não é? O Brasil, né, tenta, ainda bem que você fez essa pergunta, tenta implantar no nosso espaço político e econômico, eu vou chamar aqui de um certo trumpismo tropical. Como se fosse possível tomar o poder pela força. Não é? E o que acontece? A classe trabalhadora, né, a esquerda, percebe que, por sua vez, é na disputa partidária política e não mais na revolução que era possível alcançar o poder para organizar seu espaço de atuação, a direção da sociedade. Então, jamais através de golpe. Historicamente, já foi um determinado momento, como eu falei, até do ludismo, né, quebrar as máquinas, mas o que acontece? Aí você vai ter, por exemplo, eu não vou apenas falar fazendo a crítica à direita, mas vamos lá, a Primavera de Praga, aliás, né? Quem já leu A Insustentável Leveza do Ser, né? Do Milan Kundera. Aliás, assistam o filme também, é belíssimo. 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 Aquele filme. E o texto do Kundera é fantástico também. Fantástico. Você não consegue soltar, livrar, né? Deixar de ler esse livro. Eu já li umas 3 vezes, eu volto, enfim, em casa lá tomando meu café. Mas por que estou citando isso, né? Porque também isso acontece também com a esquerda, né? Ou seja, a ex-União Soviética não vai admitir
por exemplo, a continuidade da Primavera de Praga, porque teria como objetivo a democratização do Estado, né, que era, sobretudo, né, literalmente socialista, mas ortodoxo. Então, o que acontece? A ex-União Soviética exerce total controle sobre essa perspectiva das lideranças de Praga. Isso é muito interessante. Mas também a própria Primavera de Pequim, que dá na mesma situação, querendo liberdade, querendo pensar democraticamente esse espaço. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O caminho pela força, né, vai deixar de ser o caminho, sobretudo, na contemporaneidade. É a luta pelo espaço democrático, político, né, e obviamente, pelo voto universal. Agora, professor, trazendo aqui e tentando chegar ao Brasil para a gente compreender esse momento que a gente vive. Nós tivemos ali, naquela Revolução Francesa, uma marcação própria de lugares. Olha, quem senta à direita vai defender a monarquia, a tradição, os costumes. Quem está um pouco mais à esquerda quer modificar esse status quo. O terceiro estado. Quer mais igualdade, mais liberdade do ponto de vista social. A gente pegou isso e trouxe para cá, assim, do jeito que foi lá. O brasileiro gosta sempre de ter um caráter mais personalizado. Qual foi o ingrediente que a gente colocou aí? Bom, e o caldo entornou? Olha, Elias, primeiramente, quer dar ênfase a isso. A Revolução Francesa, ela foi burguesa. A Revolução Francesa, ela teve a oportunidade de ser literalmente social e não foi. Eu vou explicar melhor. Ela não teve, sobretudo, uma alma social. Ela possibilita a liberdade, né, que é óbvio em relação à ruptura à sociedade medieval, né, a compreensão dos poderes, né, Montesquieu, Voltaire, né, o terceiro estado bastante atuante, né, o povo, mas, no entanto, ela não rompe literalmente com as necessidades da burguesia francesa. Não só isso. Aí você perguntou de forma bastante inteligente qual é a herança francesa nesse sentido para o Brasil. Elias, eu posso dizer assim, com muita serenidade, que a herança dessa perspectiva francesa vai estar muito mais no posicionamento de Bonaparte, Napoleão Bonaparte. Primeiramente, a direita não poderia existir sem a presença de Napoleão, né? Há um fato eu preciso até colocar aqui, em Alagoas, tudo era uma coisa só, em Pernambuco, é a revolta quebra-quilos, inclusive o professor historiador Álvaro Queiroz já comentou aqui com você em algum momento, que uma influência geral, né, quando Napoleão muda o peso e medidas no sentido geral, universal, isso vai, sobretudo, atingir Alagoas. E há uma revolta aqui. E em Pernambuco, por sua vez, o convite, né, da Revolução Pernambucana para a participação de Napoleão aqui na Revolução 17. Mas o que eu quero dizer com isso? Só que é no sentido de atrofiar o processo político no Brasil. Que vai ser, sobretudo, o posicionamento da elite brasileira. A nossa elite brasileira, historicamente, ela vai ser, sobretudo, eu vou agora colocar novamente, uma perspectiva napoleônica também tropicalista. Em que sentido? Ela vai viver também de golpes. Em toda a situação histórica do Brasil, a elite sempre se apropriou das necessidades de romper com a legalidade do Estado. E pior do que isso. Se você perceber uma situação, e isso vai influenciar também, sobretudo, não só o aspecto econômico, social, mas também educacional do Brasil. Primeiramente, a gente precisa entender que a elite nacional, ela não é nacional. A elite nacional brasileira não se importa com a educação brasileira, com a economia brasileira.
ela é educada fora. Veja que situação. Isso é interessante. É interessante também, sobretudo, pela própria precarização da educação. Né? Daqui a pouco, dia do educador, dia do professor, e a gente ainda, no século XXI, fica pensando por que a educação básica no Brasil nunca deu certo? Porque sempre há uma crise na educação básica brasileira, e ela é histórica. Está lá Paulo Freire. Em que sentido? Olha que situação. Veja essa correlação que na sua pergunta, França e Brasil. A crise da educação básica no Brasil é um projeto nacional da elite. Porque se a educação básica no Brasil não funciona, ela serve de argumento para um projeto ideológico nacional da elite. Ou seja, a elite se importa com o capital financeiro internacional. Ela não investe no Brasil. E seu filho e sua filha, ou seja, essa infância da elite nacional está travando uma vida fora da nossa região. Fora da nossa região, da nossa realidade, e vem com uma série de ingredientes de lá para cá. No próximo bloco, eu gostaria de saber qual é o papel da Igreja Católica, qual é o papel dos evangélicos e alguns símbolos, né, que a gente tem observado aqui no Brasil, a bandeira de Israel, algumas até com 5 pontas, não é? A gente precisa desmistificar isso também, e alguns outros ingredientes que estão aí e que faz com que esse bolo cresça na discussão, mas talvez não na qualidade da discussão. Olha, eu quero agradecer aqui ao OAB Alagoas, ao Detran Alagoas, o Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas e a Junta Comercial de Alagoas, conversando com Elias Ferreira. Faz um breve intervalo, a gente volta já já. Conversando com Elias Ferreira. Oferecimento: Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Alagoas, Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas, Detran Alagoas e Junta Comercial do Estado de Alagoas. Estamos de volta, conversando com Elias Ferreira, que conta com a colaboração da OAB Alagoas, do Detran Alagoas, do Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas, da Junta Comercial do Estado de Alagoas. Olha, estamos conversando aqui, tentando compreender sobre várias perspectivas, mas sobretudo a perspectiva histórica, de onde nasce essa história de direita. Eu sou direita. Ah, não, eu sou esquerda. Existe mais coisas além de direita e esquerda? Quem não é direita, necessariamente esquerda e vice-versa? Como é que você chegou a essa conclusão? De que você é direita, de que você é esquerda? Eu me encontro aqui com o professor Cláudio Jorge, professor doutor, mestre, ele que é um historiador extremamente renomado aqui no Estado, para que a gente tente compreender. No bloco anterior, professor, a gente conversou muito sobre uma série de elementos. Napoleão entrou nessa discussão porque vai estar presente os seus conceitos e a sua participação em momentos históricos aqui do nosso país. Aliás, Pernambuco sabe muito bem disso. Mas onde é que estava a Igreja Católica? As igrejas evangélicas, que hoje é quase o sinônimo de direita aqui no Brasil, na atualidade, onde é que eles estavam, doutor? Cumprem algum papel nessa relação? Sim, objetivamente, né? Principalmente a Igreja Católica, falando-se a Igreja Católica de base, né? Ela vai ter uma relação direta, histórica no Brasil, sobretudo com os desfavorecidos. Né? Inclusive, o próprio projeto do PT no Brasil tem, sim, a sua base de relação com a própria Igreja Católica. Não só, obviamente, o sentido, por exemplo, pastoral da terra, né? E, inclusive, a Igreja... Eu vou citar aqui, fui batizado por ele, olha que coisa, que revelação, por Dom Helder Câmara. Né? Batizado por Dom Helder Câmara. No Recife, né? E foi um batismo coletivo. A minha irmã falando que minha mãe chegando na igreja, enfim, uma visita dele lá no Engenho do Meio, onde eu nasci, bairro Engenho do Meio, e ele pede para o padre encerrar o batismo que ele ia fazer a partir de então, coletivamente. Eu não sabia, só quando eu completei 23 anos que eu tomei conhecimento desse fato. Então, o que acontece? Então, a igreja, né, uma grande ala, falando assim, da igreja, se posicionou, assim, inclusive, contra a ditadura militar, né?
sabe da vida, né, do propósito de Dom Helder no Recife, inclusive também silenciado, né, historicamente, vocês sabem muito bem, por uma ala conservadora da igreja, né, Dom Helder na América Latina era o grito dos excluídos, né? Então a Igreja Católica sim teve esse papel efetivo, diferentemente do período colonial, obviamente que a igreja aí é o poder, né? E o que vai fazer em relação ao massacre, sobretudo no processo de colonização, o massacre eu falo simbólico, né? Catequese, imagine o que está acontecendo, por exemplo, na Palestina. É você se apropriar daquela cultura, né? E impor uma nova vontade sobre esses sujeitos. Aí foi o processo colonial no Brasil. Do outro lado, é interessante, por exemplo, são os evangélicos nesse sentido, nessa proposta, sobretudo, e muitas vezes tomando partido, por exemplo, em relação a Israel. A primeira questão que se coloca, bem objetiva, Elias, esse não é o Deus que Israel defende, né? Primeiramente. Eu fico imaginando, professor, é uma imagem que eu gostaria de colocar para o senhor, porque eu vi isso numa reportagem, numa manifestação. É uma senhorinha que tem uma camisa que na frente ela diz que é contra o aborto. Atrás ela diz, sou evangélica, mas segura uma suposta bandeira de Israel, e aí eu falo suposta porque tem um pentagrama e não um hexagrama lá em branco e azul. Que simbolismo é esse? Não, na verdade, não. Primeiramente é anterior a isso, Larissa. Veja só. Tem um processo que ele é muito importante, mas ele está escancarado na sociedade atual, sobretudo brasileira e norte-americana, que é o processo intenso da alienação, que é o processo intenso da desinformação. Elias, isso não é brincadeira. O grau de desinformação, ou seja, a sociedade brasileira está perdendo o hábito da leitura. Isso não é assim uma fala aleatória, estatisticamente. O hábito da leitura está perdendo para o algoritmo socialmente. Então, veja só, a condução, a orientação que a grande massa está absorvendo é literalmente daquela tese anterior de Adorno e Horkheimer, da chamada indústria cultural. Quem fez comunicação social sabe o que estou falando. Ou seja, uma sociedade desprovida de leitura, mas não é qualquer leitura, né? Tem muita gente hoje em dia que gosta de postar segurando um livro, um clássico, para dizer que é leitor. Não é esse processo. É a leitura crítica, a leitura séria, que exige disciplina, tempo. Então, o que acontece? Então, essa reprodução de algoritmos, que muitas vezes também passa por líderes políticos, religiosos, e não tem a leitura devida por essa parte da comunidade. E essa comunidade, por sua vez, reproduz até de forma inocente. Porque Dona Maria, seu Zé, Elias, quando vende o voto, é porque tem fome às vezes. E não tem alternativa. Agora, aquele doutor, né, que faz manobra política para, sobretudo, obter vantagem de poder, esse tem que ser condenado, tem que ser literalmente julgado. Eu acho que você está me entendendo nessa perspectiva. Claro. Então, o que eu quero dizer com isso é que, atenção, e não é só a questão da classe popular. Ainda bem que você deu essa abertura aqui. Eu quero também fazer uma crítica concreta à academia deles. Não é só de um lado, dos desfavorecidos. Não é? Aí, Carlos Ginzburg, uma obra linda, belíssima, chamada O Queijo e os Vermes. Novamente, olha o clássico. O italiano Carlos Ginzburg, o nome da obra, O Queijo e os Vermes. Vou ser bem rápido aqui para a gente não... Por que eu quero falar isso? Ele chegou assim, né? Ele vai para fazer uma análise, uma pesquisa sobre os autos da Idade Média. E descobriu lá que houve um moleiro, um homem camponês, que tinha um hábito de coletar no campo alguns livros, porque na Idade Média era difícil ter mais acesso à leitura, a livros. E ele consegue. Só que daí ele faz um questionamento sobre a criação, a origem da vida. E vai ser queimado na fogueira durante a Inquisição. Ou seja, essa sede pela leitura, ela desperta assim uma consciência na sociedade. Mas aí, do outro polo que eu queria falar um pouco, Alice,
que é a própria academia. Terry Hilton coloca que a academia atual deixou de lado a crítica social do corpo faminto para se posicionar e estudar apenas o corpo sedutor, a estética. Há uma debandada de intelectuais, pesquisadores afinados só com a lógica da reprodução do capital. Isso na academia. Em que sentido? Eu vou ser muito claro aqui, objetivo aqui. A academia, estou falando uma boa parte dela, abandonou a verdade para apostar só no método. Porque o método dá visibilidade. Mas não alcança a sociedade faminta. Prêmios e prêmios de produção, de pesquisa, mas todos distantes da sociedade. Deixaram de compreender ontologicamente a necessidade social. Aí eu pergunto, então qual é a função da universidade? Qual é a função da universidade? Essa é uma grande crise também. E essa crise de representação e crise social da academia está refletindo também na composição atual da sociedade brasileira. O senhor toca num ponto que é extremamente relevante. Qual é a minha referência? Falar aqui como alguns, né? Qual é a minha estrela de Davi? Quem é que vai me guiar nesse deserto? Se a estrela não for muito boa, se for estrela cadente, não é, professor? Isso. Vai conduzir o rebanho para o precipício. E nós temos essa crise de autoridade, porque nós temos uma crise de credibilidade naqueles que se colocam como representantes. Literalmente, tem ainda vou ter uma oportunidade, quem sabe, futuramente aqui com você, para discutir um pensador que eu leio há mais de 30 anos, que é o Walter Benjamin. Judeu, mas contra o sionismo, que eu daqui a pouco poderia até comentar sobre isso, que tem a ver com a nossa relação aqui. Walter Benjamin foi vítima do nazifascismo. Horkheim pediu, Benjamin, fuja da França, ele era alemão, mas falava muito melhor o francês do que o alemão, porque ele detestava o alemão. Olha que coisa. O pai Marchand vendia obra de artes, enfim, e a mãe argentina. E ele fugindo da Gestapo para passar pela Espanha. Os espanhóis proibiram. E ele aplica um overdose de morfina e morre como um indigente. Indigente. Para os intelectuais que trabalham com estética, cinema, ele foi o maior pensador do século XX. Eu não abro mão disso. Sempre eu leio a obra de Walter Benjamin. Mas o que eu quero dizer com isso? Ele faz a Anne-Marie, ela estava adida em Minas Gerais, na Federal de Minas Gerais, e disse assim, bem assim, que Benjamin era um intelectual sem dinheiro e um pensador sem nenhuma propriedade. A vida dedicada aos escritos. Hoje em dia você chega numa universidade, olha para o estacionamento, só vê carros importados, enfim. Talvez seja até uma visão imediata, mas algo está fora do lugar. Né? O objetivo, a necessidade concreta da pesquisa, da mudança da realidade, que a academia precisa ter e se posicionar, vem perdendo essa... Logicamente, houve um desmonte no período bolsonarista de Bolsonaro das academias. Né? Isso é fato. Mas isso não vem acontecendo só agora. Isso, sobretudo, a partir da década de 90, na expansão literal daquilo que chamamos de neoliberalismo. Bom, se por um lado a gente tem aí, do ponto de vista da direita, uma dificuldade em seguir determinados pontos que querem a convergência, mas difícil, né, de você se associar. Por outro lado, a esquerda brasileira tem tido uma dificuldade muito grande de produzir novos líderes. É uma realidade isso? É uma realidade. Mas vamos começar pela direita. Porque qual é o limite histórico da direita, Elias? Essa também é a nossa questão.
Porque a direita ela sempre encontra um entrave e precisa sempre buscar na história um caminho autoritário. Veja a reflexão, não é? Imaginem vocês, o que acontece em Gaza, o que acontece em Palestina, é proveniente também da Segunda Guerra Mundial, né? Dos campos de concentração, no momento que aquela, obviamente, né, que Adorno chamava de uma condição inumana, né? A questão das mutilações em relação aos judeus, fato. Só que ao mesmo tempo, olha que a dialética da história, mas eu falo a dialética negativa da história. Os judeus sendo perseguidos, e aí nasce, sobretudo por parte da Inglaterra, não são os Estados Unidos, da Inglaterra, o apoio ao sionismo, Elias. Atenção, isso é muito atual. Os judeus ingleses, vão apoiar o sionismo, ou seja, a colonização da Palestina, daquela área. Na década de 40, Segunda Guerra Mundial, não existia naquela área ali, por exemplo, israelenses. O sionismo, financiadores, alto investimento, capital bruto, começa a colonizar a partir de novos conjuntos para os judeus naquela área. Imagine agora a colisão e os conflitos palestinos-israelenses. Até chegar uma data que todo mundo sabe muito bem, 1947, que em seguida a ONU, essa atual que está aí, a instituição, não as pessoas, vão dar a Israel o Estado de Israel. E retira da Palestina, dos palestinos, a possibilidade de existência enquanto território. Seria mais ou menos o seguinte, eu vou ser didático com você. Seria Elias, eu chegasse aqui agora para você, Elias, você não pode mais morar em Alagoas, e você precisa sair daqui, não te dá condições, essa é a questão palestina. E você vai viver vagando pelo mundo sem poder ser reconhecido mais pelo Estado de Alagoas. Imagine o vazio dessa população, desse povo, historicamente, que viveu historicamente naquela região. Quando a gente fala direita, a gente sintetiza tudo ou nós temos direitas diferentes? Direita que é, sei, conservadora, liberal, tem direita e direita, aquela senhorinha carregando lá aquela camisa com Cristo contra o aborto e segurando um pentagrama, achando que era a estrela de Davi lá de Israel. Ela é que tipo de direita? Ou ela não é direita? É interessante, né? Veja, eu falei em Israel você vai ter esquerda, extrema-direita e direita. O iluminismo francês, ele também tem essa perspectiva da própria a direita. Quando a gente fala em direita, eu vou ser didático, quando a gente fala em direita, Elias, o princípio básico da direita é defender a lógica da propriedade privada. Só que ao mesmo tempo é uma grande contradição, porque a contradição é um empobrecido. Como poderia defender um posicionamento de direita? Aí seria uma contradição. Porque em tese a direita, ela vai defender a propriedade privada e os meios de produção. O que eu quero dizer com isso? É a favor do lucro, da exploração. E aí se coloca a ideia de que eu vou defender os interesses de uma classe privilegiada. E do outro lado, no contraponto? Aí você tem a esquerda se posicionando contra esse movimento de expansão. Eu fico aqui imaginando, em uma situação como essa, qual é o papel que cumpre socialmente, politicamente, alguém que não produz e alguém que não consome nessa sociedade? Veja só, isso é uma pergunta clássica, né? Isso aí está lá no Capital de Marx também. A primeira questão é que a relação de consumo não determina o sujeito, né? Você pode ser um operário, trabalhador,
e de alguma forma pode ter uma boa moradia, né? Não precisa estar na precarização do mundo do trabalho, enfim, não determina. Agora, obviamente que isso aí você coloca naquele clássico dos clássicos do cinema mudo de Chaplin, né? Tempos modernos. Ou seja, imagina, né? O trabalhador ou trabalhadora, que é o único que produz a riqueza social de uma nação, de um país. Olha que coisa, né? Até poética. A única classe que produz a riqueza de uma nação é a classe trabalhadora. E tarifa não produz, né? O tarifaço não produz. Essa é uma questão também, o limite dos Estados Unidos. Então, o que acontece? Só que o grande fenômeno que você coloca, Elias, é que essa classe que tudo produz faz e não entende. Faz e não compreende que é o sujeito desse processo. Né? Quantos e quantos, depois de um dia de trabalho, enfim, ao saírem do trabalho, da fábrica, enfim, conseguem entender que toda essa riqueza que está aqui, seja lá na Ponta Verde, na Jatiuca ou em Boa Viagem, aquilo ali é produção dos trabalhadores. Essa é boa, essa é boa, essa é boa. Isso aqui eu tenho que perguntar, então. Onde é que nasce o lucro, o dinheiro, a riqueza? Só existe uma fonte da mais-valia, do trabalho não pago justamente aos trabalhadores. Não tem... Não nasce no capital privado, não, na indústria? De forma alguma. Não sou eu que emprego e eu gero esse capital, eu gero essa riqueza? Quero deixar novamente claro. Só há uma possibilidade de lucro no sistema do capitalismo. É pela mais-valia. É o trabalho que não é pago justamente ao trabalhador. Professor, a família e pátria é de fato uma pauta da direita? Um sujeito de esquerda não pode defender a pátria, a família? Deus? E defende, né? Deus é de direita, professor? Jamais. Historicamente, no caso, entendendo como Cristo, não poderia, né? Seria o primeiro revolucionário, historicamente, colocando em relação às injustiças. Né? Veja só. Importante essa pergunta. Primeiramente, Elias, e foi, olha, interessante, que isso aí foi um tema, inclusive, do meu doutorado, viu? Identidade nacional, enfim, narcisismo coletivo. Primeiramente, a gente precisa entender que são construções, né? Ou seja, pátria, família, o que mais? Pátria, família, nação. Então, o que acontece? A gente não teria como, por exemplo, o que a gente vê historicamente, Vargas. Né? Se a gente não for, por exemplo, compreender o período Vargas, 37 a 45, o nacionalismo, né, ligado também à ideia do trabalho, ao mundo do trabalho, isso era a perspectiva da Eva varguista, a gente não vai entender, por exemplo, a necessidade que tem o Estado de construir socialmente, ideologicamente, essa ligação entre pátria e o mundo do trabalho, pátria e o capitalismo. Na verdade, por exemplo, em questão de síntese aqui, quase que Vargas não conseguia transformar o Brasil em unidade nacional. Ele vai lá se apropriar de Getúlio Vargas, ou vai se apropriar de Gilberto Freire, né, porque ideologicamente a impossibilidade da síntese, né, a questão do negro, à época o Brasil não tinha como ter uma ideia de nação. Então, ideologicamente, o Gilberto Freire ele faz a chamada democracia racial. E Vargas se apropria para criar esse mito da nação, mas de forma ideológica, né? Porque ele constrói um mito da nação, da família, mas deixa de fora a base popular, os negros na cultura popular. Então aí alguém diz lá, olha, eu sou Brasil. Você não está comigo, você não é Brasil, não. Mas eu sou Brasil, professor Cláudio Jorge. O senhor não é Brasil. E quando eu quero lhe insultar, eu digo que você é direita, eu digo que você é esquerda, e virou um insulto. Eu volto para aquela senhorinha lá, que estava com a bandeira de Israel com um pentagrama, que na verdade é um hexagrama, pentagrama é anterior, e era um símbolo considerado satânico naquele período, e dizer de que, olha,
e os judeus condenaram Cristo à forma mais cruel de morte que tinha na época e soltaram Barrabás, que era o considerado ladrão da época. Dizer que lá tem aborto, que não tem casamento de pessoas de mesmo sexo, mas que eles recepcionam aqueles que já são casados e chegam até o Estado israelense, e de que a gente tem confundido isso. E a gente tem confundido isso porque essa simbologia ela tem sido transgredida pelos líderes da atualidade que jogam brasileiros contra brasileiros, brasileiras contra brasileiras. A gente precisa refletir um pouco melhor e buscar naquilo que a gente tem de melhor, que é a nossa diferença, professor. Professor Cláudio Jorge, foi um prazer tê-lo aqui conversando com Elias Ferreira. Até a próxima oportunidade. Foi uma satisfação, Elias. Muito obrigado pelo espaço. Boa tarde. Olha, Conversando com Elias Ferreira estará de volta na próxima terça-feira, a partir das 14 horas. Até lá.